Maravilha, que a gente sente saudade também e tudo mais, mas ele entregava tudo em cima da hora. Então, às vezes, chegava meia-noite e a gente recebia o texto no dia seguinte. Então, só meia-noite que a gente começava a ver aquele texto e tinha que decorar aquilo, né? E às vezes para gravar uma cena às 7 horas da manhã. Então, a gente trabalhava muito, muito intensamente. Portanto, 2 semanas depois, eu e a Aline Moraes, a gente, de mochila, a gente foi na frente do módulo branco lá, que era o módulo de produção e tal, deitamos no chão, assim, na frente na calçada mesmo, ali no Projac, deitamos assim, e meio que fizemos greve, falamos, queremos os nossos direitos deitados assim no chão, e eu lembro que foram todos os produtores e tal, pra varandinha e tal, e com essa cena e tal, que foi engraçada, mas, né, era a gente ali gritando pelos nossos direitos, a gente conseguiu uma segunda e terça de folga, eu lembro. Mas foi complicado, foi complicado. É uma boa história. Matheus, a Lu Salles, ela tá dizendo que tá passando o Félix lá em Portugal. Olha aí, tá vendo? Não para, Aí, rapaz, não para. é, Isso me deixa muito feliz também de não estar trabalhando é, e continuar recebendo, porque de fato eu não estou trabalhando, mas a minha imagem continua rendendo frutos aí, digamos assim, e dividendos aí para a emissora, né? Obrigado, que legal é, que está passando lá, está passando na Argentina também, se não me engano, né? E agora a novela é, porque você sabe, aliás, eu vou ter uma história bacana para contar. Gente, né, as novelas brasileiras são muito mais conhecidas em espanhol do que em português. Porque o que fala português? Somos nós, Portugal, Angola, Cabo Verde, Macau e mais o quê? 1 ou 2 lugarzinhos pelo mundo. O é. português é uma ilha, né? É uma língua que é uma O ilha. espanhol Portanto, é as muito pessoas maior, né? conhecem muito O maior, espanhol muito ele maior. abrange, é, Abrange tudo. Então, a língua é latina. Então, a novela Amor à Vida é chamada de Rastros de Mentiras. O nome, na verdade, de Amor à Vida é Rastros de Mentiras. E tem uma história muito bonita que é do Antônio Fagundes sobre essa história da gente ser dublado em espanhol. O Antônio Fagundes foi, em determinado momento, numa homenagem para ele, isso há muitos anos atrás, lá na Venezuela. Era uma homenagem aos atores e às novelas brasileiras. Foi ele e a Suzana Vieira, antes de fazerem Meus Pais e Amor à Vida, muito antes disso. Inclusive foi nessa ocasião que a gente estava fazendo Amor à Vida que eles me contaram essa história. E aí, passando todas as novelas e mostrando e tal, e agradecendo o Fagundes e a TV brasileira e coisa e tal. E quando terminou essa solenidade lá na Venezuela, o Fagundes estava indo voltar pro hotel, coisa que o valha, e aí chamaram ele e falaram, tem uma pessoa que quer muito falar com você pode receber? Ele falou, é claro. E aí entra um baixinho assim, de óculos, tremendo, abre os braços e diz, eu faço a sua voz há 17 anos. olha aí. Então, o Fagundes era mais conhecido com a voz desse cara do que com a própria voz. Há 17 anos, esse cara é a voz do Antônio Fagundes em todo mundo, né? E aí eles choraram, assim, deram um abraço e choraram e falaram, poxa, mas quando você fez aquele gago no Rainha da Sucata, como era difícil para mim, como que barato e tal, isso aqui. Imagina isso, imagina esse encontro, imagina que barato, né? Como as nossas novelas são conhecidas pelo mundo todo, mas naturalmente não com as nossas vozes. Matheus, tem muitas perguntas aqui. Você já falou no começo. Se você tem alguma novela em vista, você pode repetir aí, por favor? Estão perguntando Sim, muito aqui. sim, temos aí A Morte Pode Esperar, uma novela que já era para eu estar gravando, novela das 7, para vir depois dessa que ia estar começando agora, enfim, era para estar, a gente já está gravando. Então, acho que quando as engrenagens voltarem a rodar, vai tudo continuar da onde parou, né? E aí depois é que, enfim, eu acho. E aí volta teatro, e aí volta novela, volta isso, volta aquilo. A Morte Pode Esperar, novela das 7. Matheus, a Ana está dizendo aqui que tem um filho chamado Miguel por causa do seu personagem, tá? E, e, e ela está perguntando se foi mais desafiador fazer o Jorge Miguel ou o Félix. Pois é uma boa comparação, porque em termos de quantidade de trabalho, eles estavam pau a pau, realmente. Fazer 2 personagens e fazer Félix, eu não sei o que foi que mais. A minha mulher diz que é o Félix. Que o Félix, sem dúvida, me deixou muito mais, até por causa da repercussão, que foi muito positiva, mas foi muito também avassaladora, né? Então eu não podia botar o pé fora do carro que
que era muito, enfim, e fazer viagem de aeroporto e tal era muito difícil na época. Entendi. Cadê? Sim, a Jaqueline, minha irmã aqui, já mandou aqui umas 10 vezes pedindo para eu perguntar se Ô, você gosta, Jaqueline, se você gosta de Fortaleza, se você nossa, go- quem não gosta de Fortaleza? Quem não gosta? Já estive algumas vezes em Fortaleza com teatro, já estive, se não, é não, bom. do tamanho do mundo, acho que não foi para Fortaleza, mas Selfie foi pelo menos. Não, não, não. Selfie foi para Fortaleza? Agora eu não tenho certeza. Foi? Porque Sim. Recife foi 2 vezes. E é claro, agora com. Não, Irmã Vap não fomos. Fomos com Selfie, então, para Fortaleza. Foi isso. Adoro Fortaleza. E fomos. Ah, é claro que fomos para Fortaleza. Fomos, inclusive, lá no, naquele parque, coisa e tal. Ah, no Beach Park, lá Foi no Beach muito. Park, né? Fomos para Fortaleza. Claro, quem não gosta de Fortaleza? O No Beach vento de Park. Fortaleza, Os ventos são conhecidos. né? O Matheus, muitos pedidos aqui, tá? Para reprisar e não vale a pena ver de novo, viver a vida. Então, muitos pedidos aqui. Legal, legal. Eu gostaria de rever esse trabalho. Cadê? Tem. Matheus, tem a diferença, tipo assim, você ser um protagonista e no início da sua carreira você fez algumas participações que até para as pessoas que estão iniciando, né, na vida artística é muito importante na formação de um ator essas participações, não é? Ah, não, Você fez fundamental. você fez Malhação, não foi? Malhação. Foi um esquenta, assim. Essas participações são fundamentais. Imagina você ser um ator inexperiente, você pode até ser muito experiente no teatro, mas não adianta, se você não tiver feito televisão e ser jogado na televisão. Conheço atores brilhantes no teatro e que são péssimos na televisão, porque é um outro meio. Portanto, essas participações pequenas, pontuais, que a gente faz numa novela aqui, numa série ali, são muito importantes para a gente depois se ver aquela cena e falar, isso daqui eu devia fazer diferente, isso aqui foi muito grande, isso daqui foi pequeno demais, tá? E vocês se corrigindo, né? Então eu fiz diversas participações antes de pegar um personagem grande, né? Foram muito importantes. Matheus, qual foi o ator que te inspirou no começo da tua carreira? Muito. Muitos. Muitos, muitos. Não tem como eu elencar esse ou aquele, né? As pessoas sempre falam, e eu sempre dou esse exemplo do Tony Ramos, mas por ele ser um ator completo, além de um cara super boa praça que eu curto e tal, e que se metamorfoseia, eu acho, como eu gosto de me metamorfosear, assim, pelos personagens e tal. Mas são todos, tudo que eu vejo, tudo que eu leio, tudo que passou uma mosca na minha frente é uma referência para um trabalho meu. Então não tem também essa. ah, tudo. Até hoje. Eu quero que continue sendo, entendeu? Não dá para. Quais foram minhas referências? Quais são, né? E quais continuam sendo, né? Você agora é uma referência para mim. O Matheus tem uma pergunta aqui, inclusive é uma tia minha que mandou aqui uma pergunta aqui. A Pris, minha Qual o tia nome da sua Pris. tia? Pris. Vai, Pris. Pris. Vai, Pris. Como vai ser seu novo personagem na novela das sete? Olha, esse personagem chama É Guilherme, vilão? ideologista. Ele é vilão. São 4 vilões, na verdade. São 4 pessoas que não são muito bacanas, que morrem, e que a morte chega lá e fala, não era para vocês terem morrido. Voltem, mas voltem e melhorem. Faça o favor de melhorar. Então, é um pouco sobre a tentativa dessas pessoas de melhorarem depois dessa segunda chance que a morte deu, né? Então, essa que é a história. Então, são 4 vilões. Seria eu, Giovanna Antonelli, a Valentina Ersage e o Vladimir Brista. O meu personagem, Guilherme, um cardiologista que só pensa em dinheiro, que só quer enriquecer e tem uma relação complicada com o filho, com a mulher,
Um cara que muito egocêntrico, muito vaidoso, muito eu. É isso, a princípio. Matheus, e tem também, assim, nós estamos aqui entrando na reta final. Você tem um trabalho importante Vamos. na defesa das causas ambientais, não é? E é importante defender o nosso meio ambiente, não é? Qual é um recado que você pode dar nessa questão ambiental? Olha, há 3 anos eu escolhi essa luta, né? Não que eu não tenha sido sempre um amante da natureza e até pela minha própria formação, pela minha educação, pela mãe que eu tive, pelo respeito e pela uma relação quase sagrada mesmo com a natureza. Há mais de 3 anos para cá eu escolhi usar essa visibilidade toda que o mundo virtual me dá para lutar pelas causas ambientais, que, ao meu ver, é a questão assim como o professor é a profissão das profissões, sem meio ambiente minimamente favorável e sem uma relação de respeito com o meio ambiente, não tem mais outra questão. Não tem economia, não tem. É tudo besteira, é tudo bobagem. E o que a gente está vivendo é prova viva disso. O jeito que a gente vive é insustentável. Por isso, falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é tornar o nosso jeito de viver aqui na Terra sustentável para o próprio planeta, que é uma criatura viva. O planeta respira. O planeta precisa de tudo. É um equilíbrio muito fino que Deus, ou sabe-se lá o que, colocou aqui para a gente respeitar e se relacionar, né? Então, o meu recado de defesa do meio ambiente vai para todos, religiosos ou não, tementes ou não, crentes ou não, em qualquer coisa que seja. Eu acho que é um mínimo de educação você lidar com respeito com o meio ambiente que te trouxe aqui, que te faz existir e participar do milagre que é estar vivo. Portanto, a gente já nasce numa sociedade e num mundo que desrespeita totalmente o meio ambiente. Então a gente já nasceu perdendo, digamos assim. Portanto, temos que correr e muito atrás, principalmente depois da invenção do plástico, que lá pela década de 60 começou a ser fabricado e que hoje a gente usa e joga fora. Uma coisa que dura para sempre, a gente usa e joga fora. E são oceanos de plástico que estão por aí e que só vão aumentar se a gente não mudar para ontem a nossa forma de ser e estar nesse mundo, né? A quarentena, isso que a gente está vivendo com o corona, é um tapa de luva de pelica, na minha opinião, que a natureza está dando na gente. Eu não estou diminuindo o terrível do corona, eu só estou dizendo que podia ser muito pior, que a natureza tem a capacidade de dizimar com a gente se a gente fizer por onde, né? Então que a gente faça por onde merecermos ser e estar aqui nesse planeta, né? Que nos pariu e que nos acolhe, né? A gente precisa merecer estar aqui. A minha luta não é pela natureza, é pela humanidade. A natureza não precisa da gente. Matheus, como é que você vê o mundo pós-pandemia? Boa pergunta, boa pergunta. A gente, por um lado, é forçado a olhar para isso, por outro lado, a gente não faz a menor ideia, né? Eu, na verdade, eu comecei muito descrente, né, achando que está todo mundo só esperando acabar para voltar tudo a ser como era antes, mas aos poucos eu vou me convencendo de que isso é absolutamente impossível. É impossível a gente voltar, né? Primeiro porque é impossível mesmo, não se volta à estaca que a gente estava antes.